Olá, mais uma vez, boa noite. Dando continuidade às lives do Espaço Sinergia, nós teremos a presença hoje do professor Fernando Leon. Qual é o tema da live? Falaremos sobre a preparação física, psicológica e técnica e tática de atletas que pretendem ingressar no mundo das artes marciais praticando MMA. Alessandra! Muito boa noite. Então a gente vai ter essa horinha de bate-papo falando de coisas do espaço. O espaço é especificamente sobre artes marciais. Então a gente vai falar sobre luta. Olá, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Alessandra. Nosso convidado acabou de chegar. É o professor Fernando Leon, que vai conversar com a gente. Eu vou aqui dividir a tela para a gente poder conversar melhor. Vou convidar o nosso professor. Dividir aqui a tela para vocês poderem vê-lo e me ver. Bora, Leon, só aceitar. Boa, garota. É o mestre aí. Não. Tudo bom? Beleza? Demorou. Então, Vamos ver. eu tava adiantando aqui, né? Antes da gente começar realmente a conversar, a gente está numa sequência de lives com os professores do Espaço Sinergia e cada um teve um tema, né? A primeira live foi com o João Camargo, que é do Jiu-Jitsu, e a gente debateu sobre a questão do vínculo do aluno. O aluno, quando ele gosta do seu trabalho, quando ele gosta do ambiente que acolhe ele, é um vínculo que passa para a família e você consegue trabalhar o aluno, a família, os amigos, indicação toda, porque é um vínculo muito forte que é criado no tatame. Aí na segunda live, com o sensei Josimar Oliveira, do Karatê, a gente foi falar sobre a modalidade da arte marcial, que na verdade é uma modalidade que tem violência, mas é uma violência controlada. É um ambiente todo controlado em que a pessoa aprende com a violência a não ser violento, a ser disciplinado, a ser mais controlado. E agora, Fernando Leon e eu vamos falar sobre a preparação, né? A preparação técnica e tática para quem quer lutar MMA. E aí eu estava dando uma introdução aqui antes de você chegar, para que as pessoas entendam, né, o que é o MMA, né, que é uma mistura de artes marciais. E aí geralmente o pessoal divide em duas categorias, o striker e o grappler. Um gosta de agarrar, o outro de trocação, mas todos eles precisam treinar todas as lutas em pé e no chão para se tornar um atleta mais completo. Então, mesmo que a pessoa venha do jiu-jitsu, que é uma luta de chão, quando ele parte para o MMA, ele começa a treinar boxe, muay thai, outras modalidades que não sejam o jiu-jitsu. E aí ele começa a abrir os horizontes e se torna um atleta muito mais completo. Então, eu dou a palavra aí ao mestre Fernando Leon para ele falar sobre essa evolução que aconteceu. Antigamente era Vale Tudo, né? Agora está um nome tão bonito, né? MMA, Mixed Martial Arts. E aí o Vale Tudo, ele meio que caiu por terra. Ninguém mais usa esse termo. E aí, boa noite, Fernando. Boa noite, Ronaldo. Primeiro agradecendo aí pelo convite. A galera, quando for entrando aí também, só para poder antes de dar esse início, porque eu estou sem óculos, então eu não sei quem vai estar entrando, vai me passando feedback para poder. Tem muitos alunos aí que já foram avisados.
Aí eles foram entrando, vai me dando um alô, que aí depois a gente também vai respondendo as perguntas aí. A galera podendo perguntar, fique à vontade. Antes de dar esse release rápido, vou dar um breve resumo. Eu sou formado em 8 artes marciais, então dentro dessas 8 artes marciais, o contexto para o MMA, ele já fica bem mais apurado. Já começa daí. Demais, como colocou muito bem, Ronaldo, quando antigamente era chamado de Vale Tudo. Até porque quando era o Vale Tudo, era quase um vale tudo mesmo, porque não tinha tempo, você pegava adversários, mais de um adversário numa noite. Basta dizer que o primeiro Vale Tudo, coberto pela Rede Globo, que foi com o Vanderlei Silva até, ele teve duas lutas no mesmo dia, na mesma noite. Então ele foi o cachorro louco lá, foi um dos primeiros assim, em rede nacional, a colocar uma evidência que foi uma emissora muito grande, que colocou em evidência o nosso Vale Tudo. E o UFC, que é a nossa Copa do Mundo, ela veio se modernizando. Tá? O Dana White, eu acho que ele tem uma visão muito empresarial, antes de mais nada. Eu não estou querendo favorecer a ele, nem aos atletas, mas que eu vejo que ele teve uma mudança muito Leon, boa nessa... Oi, desculpa. Leon, a Jussiara falou Pode para falar. você colocar os óculos. Não adianta, aí todo mundo vai sair correndo da live, aí eu vou ficar parecendo um vovozinho aqui, tentando achar. É minha esposa, entrou aí, obrigado, vai estar dando um Sei. feedback aí também com a gente. Show de bola. É porque é aquela velha história também, se a gente às vezes se perder em achar a galera e falar, a gente acaba perdendo também o contexto do que está conversando. E como a live a gente tem um tempo reduzido, e eu Isso. falo muito, às vezes, até me segura aí que se eu começo aqui eu vou embora mesmo, tá? E isso daí é interessante, porque senão a gente acaba se perdendo um pouco do foco do que você me perguntou, ou até mesmo da galera que for perguntando. Então, voltando a dizer esse lado até empresarial do Dan White, eu acho que não foi errado. Eu acho que ele mudou, ele deu uma modificação total no MMA, com mais regras, os regulamentos foram modificando. Atualmente eu não tenho o embasamento de como estão a atual regra da Cabana. Eu cheguei a fazer até o curso de arbitragem com Maria Mazak, de MMA, entendeu? Mas hoje não tenho a atualização das regras do MMA. Então, mas que o pouco que eu vejo, o pouco que eu conheço, mudou-se para uma melhor lado esportivo, integridade do atleta e visão do público. Porque antigamente, como foi mesmo dito, vale tudo, era sangue para tudo quanto é lado, a transmissão eles perdiam audiência porque não tinha tempo. Então, você não tinha como fechar uma transmissão com relação a um MMA que vai ter um evento aqui no Rio, qualquer lugar, porque você não tinha tempo. O cara era ruim. Então, isso não vende, isso era comercialmente não era bom. Então, o lado empresarial, que o Dan White, entre outros sócios que ali, não só ele, né, ele é o carro-chefe ali do UFC, envolveram e desenvolveram o MMA para o lado empresarial, virou para mim a Copa do Mundo das artes marciais. Como você mesmo propriamente disse, o Mixed Martial Arts, o mix das artes marciais. E ele virou a Copa do Mundo, não tem como você dizer. Mas até antes disso, de chegar a esse topo, aí a gente vai destrinchando agora essa situação dessas preparações para como o atleta chegar a esse topo, chegar nesse MMA, chegar no UFC da vida, né? E eu acho que até um dos motivos da live nossa aí é nessa linha, dessa preparação, dessa galera que está começando, do pessoal que às vezes não conhece bem um MMA ou só pelo vídeo, pelos campeonatos que estão acontecendo, e os bastidores, a preparação literalmente dita, poucos conhecem. Isso, beleza. Então, vamos então à primeira polêmica. A grande polêmica dos torneios de MMA é a perda de peso. Sim. As pessoas elas lutam geralmente abaixo do peso de que ela realmente pesa. Vou te dar um exemplo. Eu encontrei o Vitor Belfort pessoalmente e eu achei ele muito forte, muito grande. E perguntei quanto ele estava pesando. Ele falou para mim, 98. Eu falei, pô, mas você luta em 84. Aí ele falou, não, mas eu tenho toda uma equipe. Aí ele falou da uva passa. A uva desidratada, ela fica
né? A uva passa que você come. Então, você tem toda uma Sim. equipe que vai me vigiar, eu vou desidratar, mas eu não vou perder o punch, aquela coisa toda. Então, na verdade, ele não é da categoria de 84, já que se você encontrar com ele na rua, ele pesa mais de 90 quilos. Então, assim, esse tipo de estratégia que a maioria dos lutadores usa é uma grande dúvida para quem está começando, porque quando você entra num evento amador e você não tem estrutura, como o Vitor tem, como o Anderson tem, você pode se prejudicar de tal forma que não consegue nem lutar. Então, assim, essa perda de peso, que é uma grande dúvida e é uma grande polêmica, ela faz parte da preparação também. E aí eu queria que você falasse a sua opinião. Pô, eu tenho uma opinião clara, direta e objetiva. Eu não concordo. Eu prefiro o atleta chegar bem no peso que ele renda, nunca abaixo do peso. Esses que fizeram e fazem muito isso, eles chegam a pegar, acredite se quiser. O pessoal, às vezes, não, como você viu o próprio exemplo do Belfort, perdem 10 quilos em uma semana. Coisas assim absurdas. É praticamente impossível de você dizer que o atleta está igual ao peso normal dele no dia que ele vai subir um octógono. Não dá. Isso é incontestável. Não precisa nem ser um perito na área para entender que ele não vai chegar bem. Eu tenho uma grande amiga minha que eu até convidei para a live aí, não sei se ela deve aparecer por aí, campeã também do UFC, a nossa Poliana Botelho. Ela rende muito no treino. Ela luta muito. Ela renderia o dobro se ela não tivesse perder tanto peso. A categoria que ela entra, eu vejo ela muito fraca. E ela fraca literalmente fisicamente. Porque ela é forte demais, ela pega o camp dela, que é preparação para chegar à luta principal dela, é muito grande. Isso a gente está falando de mulher, né? Que ainda tem esse detalhe, que a mulher, para perda de peso, é muito mais difícil que o homem. Já tem esse outro porém aí também. Então, mas ela consegue baixar muito peso, então perde muitos líquidos, ela entra muito fraca. Eu vejo isso em combate. E ela ainda rende o que ela pode render. Mas, para mim, no meu ponto de vista, ela renderia o dobro. Isso, particularmente falando. E como eu vejo os demais atletas. Tanto que o Aldo agora ele está numa categoria mais baixa. Ele conseguiu conciliar esse peso dele. O Rafael dos Anjos mesmo, quando ele baixou a categoria, ele já começou a render ano-luz. Então, eu acho que assim, eu, com os meus atletas, principalmente, da minha linha de preparação, eu sigo 3 fatores. O primeiro, que é essa questão dos primeiros eventos que ele vai estar chegando, vamos colocar agora na linha de preparação, até ele chegar nesse ápice do MMA. Eu nunca coloco ele direto, por exemplo, para lutar um MMA. Ele vai começar nas categorias de base. Eu coloco no kickbox, que eu também sou formado em kickbox, que ele começa as categorias de tatame, que a gente chama, para ele começar a adaptar a luta, ao cenário, se é aquilo mesmo que ele quer, e principalmente isso que nós acabamos de abordar. Vamos buscar o melhor peso. Vamos entrar onde ele está tendo rendimento. Senão, ele não vai conseguir chegar bem para um evento. Ele vai chegar fraco, ele vai chegar faltando algo. E ele não vai ter punch, como você mesmo falou, que eu acho que o Belfort tem e tal, que até ele teve, você vê, quando tirou aquela testosterona dele, o rendimento dele foi 0. Depois que tirou, aboliu aquilo lá, então ele precisava daquilo para chegar. Então, quando tirou aquilo, você vê que ele desceu. Aí só no peso, não rendeu. Tem alguma coisa errada. Né? Então eu vejo nessa linha. E a questão da perda muito grande de peso, principalmente próximo ao evento, é impossível, o atleta chega debilitado demais. Por isso que nós temos, dentro do trabalho de um time, até na própria sinergia, vamos dar um reforço aí, temos uma nutricionista lá, a gente dá esse reforço a ela, o João mesmo falou comigo que tem uma nutricionista lá. É a melhor coisa, a nutricionista desportiva, em conjunto com o preparador físico da parte técnica, que é o treinador, e a preparação depois conciliando com a parte de musculação. E aí entra a parte nutricional.
Se você não está um acompanhamento com o atleta e a parte nutricional, você vai ter um atleta debilitado, seja em proteína. Ontem mesmo, por coincidência, estava falando com o João sobre isso. Se ele aparecer, ele vai ver sobre isso, vai se lembrar. Tem um atleta meu que, às vezes, ele é muito bom, você até conhece, não vamos citar nomes, mas que ele rende muito bem, só que uma vez ou outra ele cai debilitado, ele fica com baixa resistência física. Vira e mexe, ele está ficando doente, fica gripado. Não é comum. Isso não é comum, ainda mais com um atleta. Ele, obviamente, ele entra nessa linha de preparação, alto rendimento, ele chega quase a um overtraining, só que se ele não tem alimentação balanceada, ele vai ficar debilitado. Ele vai ficar com mais fragilidade, vai entrar com uma baixa resistência e vai pegar uma gripe mais fácil. Por isso, aí a entrada do nutricionista junto, fazendo esse acompanhamento, porque às vezes ele está com uma proteína baixa, uma vitamina baixa, e a imunidade dele está lá embaixo. E aí ele, quando precisa dele, ele cai. E isso prejudica o treinamento. Então, nessa perda de peso, rápida então, como o atleta chega debilitado? Demais. Então, no meu ponto de vista, eu não gosto, eu não admito isso com os meus atletas, eu não acho justo para o atleta, e óbvio que também na parte de saúde mesmo, é incontestável que ele se prejudica mesmo, isso daí é também comprovatório, que ele cai numa linha prejudicial à própria saúde dele, não é saudável, não é saudável, já começa daí. E o rendimento que eu vejo também, que para mim ele teria o dobro se ele tivesse no peso ideal e estaria indo bem, ele estaria voando na categoria, ele renderia o dobro. Esse é meu ponto de vista. Perfeito. Então, vamos partir então para a questão da descoberta do talento dentro do nosso espaço. Então, já que você falou de sinergia, a gente tem nutricionista e alguns professores com formação em educação física que podem fazer uma preparação física e colaborar com a preparação técnica da pessoa que está tomando conta da modalidade. Então, a gente tem uma equipe multifuncional que pode colaborar. Mas a gente sabe que a realidade do atleta nacional não é essa, principalmente quando ele começa em eventos amadores. Ele não tem uma estrutura, ele não tem uma equipe por trás, ele vai na cara e na coragem para tentar mostrar o seu talento e ser descoberto, e aí então alguma equipe pegar para treinar. Então, assim, a gente também tem que ver que a nossa realidade é diferente. Então, assim, a questão socioeconômica também pesa para o atleta. Mas aí, no nosso caso, a gente precisa ter o quê? Um olhar diferente para a gente conseguir descobrir quem entre nossos atletas pode seguir carreira dentro dessa modalidade. Então, a gente precisa estar atento a quem consegue trilhar várias modalidades com destaque e consegue ter um bom desempenho. E aí a gente pode até, no teu caso, quando você fala kickbox, boxe, muay thai, todas essas lutas são striker. E aí, de repente, você observa que aquele rapaz ele rende mais sendo grappler. E aí ele precisa completar esse treinamento com wrestling, com jiu-jitsu, com judô, com lutas mais agarradas para que ele se torne tecnicamente mais completo. Então, o que eu te pergunto, o que eu quero que você diga? Como que a gente consegue ter esse olhar e descobrir realmente potenciais dentro do nosso próprio espaço? Como é que você consegue olhar, observar e falar, olha, se você quiser, você pode expandir os seus horizontes e misturar as artes. Me diz aí, qual é o seu critério? Não, foi bem abordado essa situação porque na Leão Team, da Leão Team, a amarela, aqui, desculpa. Aí o que acontece na Leão Team, por exemplo? A gente tem essa linha de todas as modalidades, como você colocou muito bem, né? E
o principal olhar clínico de todo treinador para um atleta, que isso daí é importantíssimo, é a situação dele ter, primeiro, a vocação vai vir de como ele está conduzindo o treinamento dele. Porque muitos entram, uma motivação, eu vi um UFC, eu estou entrando na academia. Vira televisão, segundo, né? Exatamente. Ou até videogame, né? Já estão no game lá, querem passar do game para a realidade. Então já é outra distância aí muito grande. Então, o terceiro ponto, fazer ele conseguir entender, primeiro, como que é a trocação. E descobrindo os propósitos dele, se vai bater com os mesmos objetivos. Por exemplo, meu objetivo é chegar a só ir para trocação. Beleza. Quero chegar em MMA. Beleza. Como se fosse uma anamnese para a gente descobrir qual é o que ele quer e deseja. E dentro daí a anamnese em relação ao quê? Importantíssima. Se ele vai ter condicionamento físico para aquele suporte daquilo que a gente vai trabalhar em cima dele, que é fundamental essa anamnese, porque às vezes a gente tem que ser claro. Cara, não dá. Você tem uma certa debilitação, seja ela física, seja ela de uma certa condição, que você é limitado. Isso todo treinador tem que ser real e transparente. Eu sou assim, pelo menos. Eu não vou colocar um atleta sem um condicionamento ou sem uma anamnese que ele não tem essa condição física de saúde para poder lutar. Então começa daí. Esse primeiro princípio. Então, juntando esses fatores, com os primeiros campeonatos deles, de base, como eu coloquei aquela hora sobre o kickbox, que começa no tatame, aí a gente vai começando a formar um termômetro dele. Qual é o nível dele? Se ele aguenta receber ou ele vai para cima e depois começar a trabalhar. Isso gera, para mim, vamos colocar em termos de tempo, isso geral, seja um cara com talento ou seja um cara iniciante. Isso eu estou colocando do zero, tá? Eu não estou falando de um que já veio de uma modalidade e entrou para a academia. Não, estou falando aquele que é o zero. Zero. Ele não teve nenhuma modalidade ainda, ele está iniciando a atividade de artes marciais. Para mim, em 2 anos, ele já vai estar preparado para uma categoria que ele já se decidiu, de trocação e modalidade. Primeiro ponto, que ele vai chegar nesses 2 anos. Aí ele vai, junto lá com o que a gente falou também, do peso, ele já encontrou o peso ideal, ele já encontrou a trocação. Opa, estou almejando o MMA. Opa, primeiro foi o kick, como eu coloquei, ele já encontrou a modalidade. Show. Terceiro ano, ele vai entrar naquela modalidade que ele se encontrou. Se ele quer almejar subir categoria, ele tem que entrar para a categoria já de ringue, que já é o K1 ou low kick. As categorias de kick mais pesado, que já é o terceiro nível, que é o terceiro ano. Aí ele começa a trabalhar aquele aperto que a gente fala. Vamos começar a apertar esse atleta. Aí a gente vai nivelando. Esse termômetro, ele 3 anos, ele vai estar desenvolvendo, o cara está voando. Mas ainda o objetivo dele é o quê? MMA. Beleza, vamos começar nesse terceiro ano, não que não possa já estar fazendo, como tu colocou muito bem, ele está fazendo um judô, um jiu-jitsu, um grappling, uma luta livre, tá? Tem, todas essas vão formando um complemento. Mas o importante, ele, quando chegou nesse terceiro ano, ele já começar a ir disputar também categorias ou do luta livre, ou do jiu, ou do judô, competições. Para que começamos a ter um outro termômetro. Opa, ele tá colocando em prática o grappling dele. E a trocação. Então, nesse terceiro ano, a gente já começa a mixar a preparação junta, para no 4º ano ele já está apto a começar a entrar no Muay Thai e uma luta que possa já vir, depende do nível dele, já para o MMA. Então, no meu ponto de vista, na minha classificação, ele entra em 2 anos com a preparação de kick, terceiro ano com a preparação kick avançado para categorias de ringue, e no 4º ano ele começa a trabalhar o Muay Thai, que é uma trocação mais pesada, que entra sequências de joelhada, porque no K1, no kickbox,
cada clinch é uma joelhada apenas. E já no Muay Thai, não, você tem umas sequências maiores. E paralelo a esse, com as competições profissionais, que são as competições onde ele vai ter um nível maior, um nível de atletas que ele vai estar disputando, e também com a preparação já de MMA, se ele, como eu falei, se ele estiver lutando e já colocando em prática nos treinos e já fazendo campeonato desses Grand Prix, opa, ele já começou a ter uma interação desse mix, da trocação e do Grand Prix. Aí ele já está apto para poder entrar na primeira de MMA. Então eu não acho certo e nem justo um atleta entrar para o MMA sem estar preparado nessa preparação que a gente tem essa observação e eu sigo esses critérios. Porque ele vai estar com um risco muito grande de sair frustrado de uma competição e nunca mais voltar, um risco de uma lesão muito grave e uma hora que ele caia no chão e não está preparado. Ele tem que estar preparado no chão, ele tem que ter preparado na trocação, no clinch e em todas essas nuances da luta. Tá? Isso que é importantíssimo. Ok? Eu acho que... Beleza. Tá aqui, ó, Hugo Duarte, luta livre, tá dizendo que tá muito... Disseram que deu uma travada aí, vê se travou, Ronaldo. Não, vê só se travou aí. Imagem, mas a sua voz... Ela continuou. Exatamente. Tá. Entendi. Bom, Hugo Duarte, luta livre, para quem não conhece, é tradicionalíssimo, né? Ele entrou aí agora? Entrou já há um tempo, mas ele está dizendo que foi... grande Hugão. Um grande abraço, convidei ele. Grande amigão, show de bola, luta livre e campeão. Muito show. Tradicional, exatamente. Grande abraço. Então, vamos lá, vamos passar adiante. Então é o seguinte, o que você acabou de colocar? Para que esse cara crie uma casca, esse atleta, ele vai entrar numa modalidade, vamos chamar de alfa, a modalidade que ele vai iniciar, e ele vai fazer outras modalidades que vão completar o repertório desse atleta. Então, quando ele começar a disputar torneios dentro da modalidade, ele vai começar a entender como é o ambiente competitivo, como é ter torcida contra, como é essa questão toda. Essa questão toda. São os primeiros adversários. Pois é, exatamente. Primeiro peso, a balança é o primeiro. Exatamente. Então ele vai poder se adequar e se encaixar numa categoria, ele vai se dedicar a uma modalidade e depois ele vai começar a treinar novas modalidades e abrir o leque de possibilidades dentro de uma luta. Ok, Exato. Tudo perfeito. E aí ele vai pegando, você falou até 3 anos, né? Então, ou seja, 3 anos, se esse cara Sim. treinou sem ter um... Isso zero. Isso é aquele aluno zero. Exato, então, mas se ele treinou sem ter um intervalo, ele treinou sempre, com frequência, Sim. E com volume, e toda aquela questão, com 3 anos, realmente, a gente aposta que ele esteja maduro para entrar em torneios e mostrar serviço, não vai ficar assustado com o ambiente nem nada. Mas aí eu te pergunto uma coisa que a gente ainda não falou e que muita gente tem dúvida. A partir, na sua opinião, claro, eu vou dar a minha também, mas na sua opinião, com que idade esse atleta, você acha que esse atleta pode iniciar dentro essa preparação para o MMA? A partir de que idade? Então, eu acho assim, muito ruim um atleta abaixo de 17 anos. Até porque eu acho que crianças, por exemplo, não podem entrar tanta parte de competição e entrar mais a parte lúdica. Até alguns que tem, a gente tem até no kick, por isso que ele tem essa facilidade de uma trocação com menos risco, porque a criança está na parte lúdica. Já na parte adolescente, é interessante ele começar a formar a cabeça em relação à parte física e entendimento. Porque ele vai começar a pegar uma parte quando ele chega entre 16 a 17 anos, ele já está começando a ficar maduro. Ele já está começando a trabalhar a parte física, ter um entendimento se realmente aquele objetivo que ele quer de trocação é realmente aquilo que ele deseja.
e entender que você acabou muito bem dizendo, que são vários adversários. Isso para a luta, óbvio que é óbvio que todas elas trabalham, principalmente a parte marcial, é a melhor coisa que existe. A questão da conduta dele, o trabalho de equipe. O cara, quando vira atleta, ele começa a ter um outro patamar, ele já começa a se direcionar às condições que ele está sendo, para ele, algumas obrigações, entre aspas, né? Ele começa a delegar melhor isso. Então, o atleta, ele já tem que estar entrando nessa linha disciplinar. Porque se ele não tiver esse princípio acertado de início, quando ele chegar na fase adulta, ele já vai estar totalmente desregrado, literalmente desregrado. E aí ele não vai conseguir evoluir. Mas, para mim, o meu ponto de vista é, entre faixa de 16 a 17 anos, e já está num período para o MMA. Eu não estou dizendo outras lutas, principalmente entrando com grappling, nenhuma delas. Eu estou dizendo a questão do MMA, que é assim, onde o atleta em 16, 17 anos, ele já começaria a ter até uma categoria juvenil, por exemplo, do MMA. Até no caso uma boa dica aqui, não sei se ele vai chegar ali, já mandei até o convite para ele também, o nosso Carlão Barreto, ele trabalha com um MMA amador. Então, é uma ótima posição do amador entrar ter esse limite de idade, entre 16 e 17 anos. Obviamente que quando entra o amador, e nessa faixa etária, entra protetores. Não é o MMA adulto. O MMA adulto já é o que a galera começa a ver no UFC e tal. Então ele tem um regulamento diferente, tem equipamentos diferentes, para poder o quê? Sempre preservar a integridade do atleta, principalmente juvenil. Né? Mas ao meu ponto de vista seria isso. E até para poder, aí sim, colocar uma boa base para esse atleta, entre 16 e 17 anos. Esse é o meu ponto de vista. Beleza. Então, deixa eu só registrar aqui a grande estrela dos seus vídeos que você posta treinando contigo, Jade Lanzieri, está entre nós. Ah, Jade, opa, beijão, Jade, show de bola, é a nossa top model. Tá sempre em Ela sempre está junto com a gente fazendo vídeos de preparação, tudo aí. Até durante a pandemia, né? Beijo, Você sempre pegava ela como exemplo Exato. E filmava e tal. Eu acompanhei. Isso, bom, exatamente. Na minha opinião, é parecido. Toda vez que você tem uma modalidade que não é o MMA, você pode competir ainda criança. E quando você vai entrando na adolescência, você vai tendo mais entendimento do ambiente e vai tendo mais cancha, porque você já brincou de competir quando criança. Sim. E você está na adolescência, você já está com outra visão e está mais competitivo. Mas o MMA realmente, propriamente dito, eu também concordo por causa dos golpes traumáticos, a partir dos 16 para cima, seria uma introdução mais interessante, porque ele já é um atleta de uma modalidade, digamos, né? Ele já luta judô, jiu-jitsu, kickbox, o que for. E quando ele chega aos 16, 17, ele tem um complemento com as outras artes. E aos 18, ele é um atleta e, ao meu ver, pode encarar um MMA. A gente falou do Vitor Belfort. O Vitor Belfort, com 19 anos, foi campeão mundial de MMA. E ele veio do jiu-jitsu da época. Então, ele até hoje é o mais jovem campeão mundial de MMA da história do MMA. Então, assim, tem que ser maior de idade. Então, a partir dos 18, abaixo disso, não dá. Mas nada impede que haja uma introdução, né? Desde criança, ele compete na escola, ele compete no clube, ele compete no desafio de academia dos amiguinhos, até que a coisa vai pegando uma seriedade e você começa a introduzir outras modalidades e ele começa a abrir o leque de opções. Isso é legal. Isso, só para não querer interromper mais rápido, importante salientar que para competir, mas que ele pode estar treinando antes disso. Porque treino, ele vai estar se preparando, mas eu digo linha de competição. Porque aí tem um termômetro muito grande, tem uma distância muito grande entre um e o outro aí nesse trabalho. Treino só esse adentro aí. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é jogo é jogo. Exatamente. Então, com certeza. Você tocou
na sua fala num profissional que, na minha opinião, é importantíssimo numa equipe multidisciplinar. A gente falou da nutricionista, a gente falou do preparador físico, a gente falou do técnico propriamente dito da modalidade, que é o cara que vai traçar a estratégia, que é um preparador técnico, né? Porque ele é o faixa preta da modalidade. Mas você falou assim, tem que haver uma preparação psicológica. Então, assim, Exatamente. quando eu conheço alguns psicólogos esportivos, que é diferente do psicólogo clínico, né? E ele direciona o que ele aprendeu na faculdade para o esporte, e ele é um grande colaborador e tira uma grande carga e responsabilidade, muitas vezes, que é do próprio treinador. O treinador acaba sendo um grande psicólogo na falta do psicólogo, porque a gente não tem como, né, montar uma equipe tão multidisciplinar e poder remunerar todo esse pessoal profissional, que seria o ideal. Então, assim, no caso da questão psicológica, a gente sabe que quando a pessoa, né, o indivíduo, seja ele homem ou mulher, ou qualquer idade, criança, adolescente ou adulto, quando ele é introduzido nas artes marciais, já muda uma questão de postura, já muda a questão da autoestima, já muda como é que é o tratar e a visão dele de mundo. Então, assim, a própria luta, ela tem uma influência psicológica no próprio atleta. A própria luta, sem ter nenhum profissional envolvido, a não ser a modalidade. Então, assim, o que mais me incomoda é quando você está com um atleta muito preparado fisicamente, com excelente técnica, mas ele é fraco psicologicamente e emocionalmente. E às vezes ele perde para si próprio porque ele não teve uma preparação psicológica. Ele deu ênfase no físico, ele deu ênfase na técnica, mas emocionalmente ele é uma pessoa que se abate muito facilmente e isso, obviamente, interfere no desempenho dele. Então, assim, no nosso caso, a gente não tem como contratar um psicólogo. E aí, como é que a gente consegue trabalhar esse atleta que emocionalmente ele não está rendendo? Ele está, como você falou, está fisicamente nos cascos. O cara chuta o teto com facilidade, mas emocionalmente ele não vive uma boa fase. E aí, como é que a gente faz? Como você faria? Os pontos fantásticos é esse, porque não existe um atleta sem estar preparado psicologicamente para subir no ringue. É um somatório. É uma pequena e breve história. Se todo atleta que fosse lutar, por exemplo, e falasse, só vou lutar se eu ganhar. Se eu vou lutar se eu estou pronto. Quem tem que saber isso é o treinador. Então, primeira, a confiança tem que ser do treinador, antes de mais nada. Segundo, a própria Cris Borg. A primeira luta dela foi de MMA. Perdeu. Poxa, imagina se ela fosse se frustrar. Ela nunca chegaria onde chegou. Então, imagina. Isso tem que entender a parte motivacional, a parte de motivação de um atleta tem que se espelhar a quem estava lá no topo. O próprio Aldo, olha de onde ele começou. Ele não começou como o Belfort, já era... O cara já tinha ali a sua vida ganha e tal. Ele começou lá de baixo. Ele foi suando, regaçando a manga, correndo atrás do que ele queria. Como eu disse lá atrás, o primeiro caminho que o atleta tem que seguir é fazer esse entendimento dos objetivos e propósito. Aí a sequência em relação a ele estar pronto, psicologicamente. Vamos ter o acompanhamento. Como você falou, a gente tem que virar meio que um pai, tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser namorado do atleta, porque e se ele não tiver essa confiança e entender isso de nós, desculpe, mas ele não vai evoluir. Por quê? Ele tem que passar a vida dele pra gente. Ele tem que explicar o que está acontecendo com ele. Porque isso reflete no treino. Isso reflete depois lá no ringue.
Ah, mas ele perdeu, mas você vê que o atleta não está com a cabeça boa. Agora, se ele esconde ou omite de você, como que você vai trabalhar isso com o atleta? O acompanhamento tem que ser assim. Tem que virar pai, tem que virar mãe, tem que virar namorado, tem que virar namorada, e tem que ter essa confiança. Partindo do princípio do qual? Respeito. Dentro daí, você vai conseguir construir um atleta. Porque o atleta, antigamente, né, nós éramos forjados nas escolas, você deve lembrar bem, cavalinha, né? Plau! Postura, plau! Era na base, desculpe o termo aí, mas na porrada. Hoje em dia a gente tem que ter um contexto totalmente diferente. E esse contexto, que eu sigo nos meus treinos, por exemplo, lembrando que a gente tem eu tenho dois segmentos nos treinamentos. A gente tem um pessoal que é Fight Fitness, que aí eu trabalho como se fosse meio a la purpurina, só a flores, e o Fight Combat. Opa, peraí, aí aqui é outra história. São dois departamentos. A opção é sua, a missão é nossa. Entendeu? E ela escolheu uma, beleza, a gente vai desenvolver ela. A partir do teu objetivo, que foi para a luta, vamos sentar e conversar. Aqui teu trabalho começa a ser diferente. Você deixa de ser aluno para virar atleta. Há uma diferença muito grande. Para não confundir. Porque senão o aluno inicial, ele vai pensar, ah não, mas por que ele está trabalhando assim com aquele ali e com outro diferente? Qual é o teu objetivo? Então, você vai encontrar aqui uma dificuldade. Aqui é outra. Se você não souber mostrar os caminhos que ele vai encontrar essas adversidades, seja ela para combate, seja ela para apenas preparação física, ele nunca vai ter um entendimento. Começa desse princípio. E a gente não vai fazer o que fazemos antigamente, aquela coisa da pancada, como eu expliquei antes. Mas tem uma forma diferenciada de tratar. Se ali ele já não aceitar, que infelizmente hoje já temos uma dificuldade muito grande nesse ponto, do pessoal hoje da turma do mimimi, né, do deixa aqui, do toque aqui, do toque ali, que na arte marcial já fica delicado para se trabalhar isso, porque a gente tem um conceito da sociedade que eu vejo o meu ponto errado. Se fosse certo, Ronaldo, vamos ser claro e objetivo e direto. Os nossos pais, então, nos criaram errado. Porque, e outra, a gente estaria tudo errado hoje. Estaríamos como quantos aí foram tratados dessa forma, estaríamos errados. E não, foi tudo ali ferro e fogo. E nem por isso, de tomar uma varada da mamãe, uma chinelada, mudou-se o comportamento errado. A gente está batendo em todo mundo hoje. Que nem, não, imagina uma coisa só, fazendo um adentro rápido. Olha como que é engraçado. Antigamente, quem que não via filme de faroeste? Era direto, bonanza, muitos. Os caras saíam armados, a gente saía com arminha, né, no cinto, tal, todo mundo aqui. E nem por isso ninguém virou bandido. Eu acho que a condição, fazendo agora a volta da tua pergunta, para o atleta fazer o entendimento do que ele quer, é o psicológico total. Nós temos que traçar para ele a realidade mesmo, nua e crua. Vem cá, ó, você não vai entrar só para bater, tu vai receber. Antes de você aprender a bater, você tem que ter um encaixe, que às vezes o pessoal confunde, né? O cara tem um bom encaixe. Não, o encaixe é aquele que sabe receber, sabe aguentar. Se ele não suportar isso, como que ele vai chegar no ringue? Nunca vai estar pronto. Então, parte desse princípio, a parte da motivação, que é o conceito de você explicar a ele dentro de todos o tempo de cada explicação. Não vamos abordar tudo isso nas primeiras aulas, mas isso daí vai sendo frequente, de acordo com o desenvolvimento dele, e nada impede dele chegar ali e falar assim, isso não é para mim, eu quero voltar na parte fitness. Show! Sinal que ele teve hombridade de falar assim, não é para mim, mas eu quero desenvolver a parte técnica de luta, mas sem lutar, eu quero só manopla, aparador. Show! O cara, vamos respeitar o limite dele e a opção. Agora, tem muitos que não, fazem um fake, né, para poder não perder o aluno. Não, você está batendo, mas isso daqui é fitness. Aí o cara chega todo roxo em casa, aí a mãe dele olha, cara, que é isso, meu filho? Então ele começa já daí um outro contratempo também, que a gente tem em casa, ou um aliado, ou um inimigo. Acredite, porque o pessoal às vezes não acredita nisso. Porque se você não tiver os pais a favor, com apoio,
ao lado e indo nas academias, conhecendo quem é o treinador, conhecendo qual é a entidade que ele está trabalhando, você vai estar colocando o teu filho em risco. Então, ele vai estar sendo preparado, mas a gente também tem que saber como que estão os pais dele lá também. Senão os pais vêm em cima de quem? Da gente. Então os pais têm que estar presentes. Tem muitos pais aí que estão muito presentes. Um abraço para a Letusa, que essa daí você conhece muito bem ela, do Gael. É uma das que a gente tem que colocar ali em referência todas. É um apoio full time com o filho dela. Ela está ali 100% em cima e o entendimento com os professores. Isso faz a diferença desse atleta, desse aluno, como foi perguntado, da parte motivacional dele. Como que eu vou preparar psicologicamente? Vamos avaliar esse garoto. Vamos ver. Será que os pais estão dando uma conduta? Porque está sendo aliado, ele está tendo. Porque às vezes ele é de uma forma em casa, na academia de outra, na rua outra. Então nós temos que ter esse entendimento também, porque antigamente também tínhamos uma coisa pior do que hoje. Antes eles queriam aprender para sair na rua. Hoje em dia, felizmente, não existe tanto. Hoje nós canalizamos nos campeonatos. Hoje, por outro lado, cresceu-se, até o próprio UFC cresceu nessa linha. João Ferreira. Tá aí? João Ferreira. Pô, meu mestre tá aí, João. Grande mestre. Meu mestre João Ferreira. Chininho, mestre de Wushu. Foi bom que eu ouvi a voz. Eu estou aqui com a minha assessora aleatória aqui, está me dando um feedback. Foi bom que eu ouvi a voz da Jussiara, porque ela falou o seguinte, esse papo de que o treinador tem que ser namorado do atleta, ela não gostou muito não, porque amanhã é dia dos namorados. Olha lá o que você está falando. É verdade. Mas, tá aí meu mestre para dizer, para não mentir. Eu vou te livrar dessa, dizer que você falou no bom sentido, para a Jussiara não ficar chateada. Tá vendo? Profissional, também tem que ser profissional. E a Letusa também está aqui com a gente, né? Falou que a motivação é tudo, né? A preparação. E você tocou num assunto que exatamente a gente abordou na primeira live com o João, que é a questão do vínculo. Quando a confiança do atleta está depositada realmente 100% no técnico, ele traz os pais para você, e você acaba com toda a família, tendo um vínculo com toda a família. Porque o atleta ele não pode treinar escondido. Ele precisa de apoio familiar, além do seu apoio técnico. Então, assim, o vínculo é muito importante. Então, eu conversei com o João na primeira live do Espaço Sinergia, que o que a gente pretende trabalhar com os alunos, não vou nem chamar de atleta, os alunos do Espaço, é que os pais conheçam o trabalho, conheçam quem são os professores que estão se dedicando aos filhos deles e abracem a ideia. Porque é todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. E é óbvio que isso vai trazer frutos. E mesmo que seja fruto apenas para a saúde. Não precisa nem ser uma questão de medalha, uma questão de profissionalização. Mas melhoria da saúde. E aí o pai vai estar muito satisfeito porque ele vai confiar no seu trabalho e vai deixar o filho dele nas suas mãos com plena confiança de que ele está em boas mãos. Então esse vínculo, ele é importantíssimo. A gente chegou a falar, inclusive, que a gente recebeu a visita de um outro professor de uma outra academia que falou que o vínculo socioafetivo ele se divide em 3 estágios. O primeiro é o vínculo comercial. O aluno paga a mensalidade, você dá aula para ele, ele vai embora. Acabou o vínculo, é só isso. Ele paga e ele recebe o serviço a qual ele pagou. O segundo nível é quando o aluno ele passa a ser o seu discípulo. Ou seja, Fernando Leon saiu de um lugar e foi para outro lugar. Os alunos eles não se apegam ao lugar, eles se apegam ao Leon. Onde é que você está dando treino? Em Nova Iguaçu, eu vou lá, porque eu quero treinar com você. Então, é um vínculo de discípulo. Ele quer treinar com você. Não é a modalidade, não é o local, não é a academia que vai prender ele. Ele quer o Fernando Leon. E aí vem o terceiro estágio, que aí é quando você tem o aluno que te considera um membro da família, um amigo.
E aí a confiança é total. Aí eu não vou nem falar em namorado para a Jussiara não ficar brava comigo. Então você tem um vínculo realmente fraterno, meio até paterno, porque a gente já está velho mesmo, então é pessoal, né, meio tiozão. E aí esse vínculo você passa para a família. E com isso, a família inteira, além do atleta, confia em você. Confia, olha a responsabilidade. O atleta confia em você, mas a família inteira está fechada com você. Então, aumenta a nossa responsabilidade, porque Sim. todos estão conosco, confiando na metodologia aplicada, na estratégia e na evolução da preparação. Então, a gente vai falar agora sobre esse desenvolvimento. Por exemplo, muitas vezes o atleta ele passa por essas etapas todas que você numerou e aí ele ganha. Ele se torna detentor de algum título e, infelizmente, ele senta em cima desse título. E ele acomoda. Como o nosso tema é exatamente evolução e desenvolvimento, como motivar o atleta que já é campeão? Então, esse daí é um grau muito mais difícil para um atleta. Por quê? Como você propriamente disse, ele vai acomodar. Então, o atleta, quando ele. É por isso que nunca é importante você passar para ele que ele já está pronto. Sempre vai ter que estar entendendo, fazendo o entendimento, como foi postado anteriormente, da parte psicológica, que ele sempre vai precisar de algo mais. Senão ele vai ficar acomodado. Tá aí o meu mestre novo, João Ferreira, cara, que a cada competição eu vi ele almejando mais. Então você começa a se motivar com isso. Então você entender, primeira coisa, na parte da luta, como a gente fala sempre, quem ganha, esquece, quem perde, não esquece. Os adversários, né? Essa filosofia antiga, mas serve para a luta perfeitamente do atleta. Os adversários que perderam vão estar vindo assim, vão vir muito mais forte. E você, para manter aquele título, se você não tiver mudando o seu treinamento também, ou melhor, saindo da zona de conforto, aquele que, como você propriamente disse, se ele sentar no título que ele recebeu, literalmente ele vai sentar na lona. Ele vai cair. E vai cair feio. Porque o mais difícil é o manter. O conquistar, eu acho não tão difícil. O difícil é manter. Isso até mesmo nos treinamentos. O aluno que se mantém, como a Jade está aí, ó, mantém mais de 10 anos comigo, que ó, é uma raridade, são raros, como você propriamente disse, são os discípulos que acompanham. Hoje em dia você coloca pouquíssimo. Por quê? Temos hoje uma diversidade muito grande, opções variadas de artes marciais, e as pessoas, como você colocou muito bem aquelas 3 propriedades lá, da onde o atleta acompanha, né? Por que eu estou dizendo isso? É o ponto principal para ele ter a noção, ou você também, se esse atleta está confiando em qual nível. Se ele está como discípulo, se ele está com confiança familiar, ou se ele está meia boca, vamos dizer assim. Então, esses 3 níveis foi colocado muito bem, porque hoje você tem uma diversidade muito grande, você tem às vezes pessoas que vêm falar na tua cabeça, aquele ali, isso. Aí a pessoa não fica, às vezes, nem consegue se regrar ali. Ganhei ali treinando com o Ronaldo, beleza, maravilha. Aí amanhã está treinando com outro para tentar ganhar. Quer dizer, veja outro exemplo, como eu falei novamente lá do Aldo. O Aldo, desde o início, foi com quem? Dedé. Pô, falo muito bem dele, com propriedade, que conheço ambos, pô, são amigos meus. E o que acontece? Em nenhum momento ele teve várias propostas para ir lá para fora. Não foi. Mas por quê? Ele foi fiel. Ele sabe qual é o objetivo dele. Ele sabe com quem ele estava fazendo essa afinidade. E, ao mesmo tempo, ele em nenhum momento acomodou no treinamento dele. Teve, obviamente, algumas quedas, aí não vamos entrar em méritos do campeonato dele, ou do próprio atleta, mas vamos falar sobre um atleta que, como você propriamente disse, ele se lixou para o título dele, para fazer ele manter aquela dedicação, aquele compromisso, aquela disciplina.
é mostrar e comprovar isso. Você ainda não está bom. Porque você mostrando aonde ainda tem erro nele, ele vai abaixar um pouco o pedestal, vai abaixar um pouco a bola. Aí ele vai começar a ter entendimento. Se ele ainda manter aquela confiança em você, ele vai te ouvir. Por isso que é importante para um atleta ele ter as referências de grandes atletas que se acharam, todos que se acharam demais, caíram. E também não existe aquele atleta, não existe o super-homem ou o super-herói, não existe. Um dia ele vai cair. Mas que, quando ele tem aquela, você viu, foram o Aldo, o Spider, o próprio o Mayweather no boxe, teve vários que caíram em produção, ou caíram mesmo em treinamento, ou perderam a luta, foram acomodados um pouco, e também aquilo que eu falei anteriormente. Quem perdeu, vem assim. Se não se atualizar, não se motivar, não levantar a cabeça, ficar cagando e andando pro título, na hora que ele tiver ali que fazer aquela disputa do cinturão dele, ele vai estar fraco. Ele não vai estar preparado psicologicamente. É um dos fatores principais. Aí o psicológico vai mexer. Porque, e outra coisa é que esse psicológico ele é um dos fatores principais que muitos, até atletas que eu conheço também, que perderam lutas, as pessoas não sabem como que ele está em casa. Como você colocou muito bem, até a gente falou daqui da mãe. Então, por isso que o treinador tem que estar tendo esse acompanhamento. O próprio Cigano teve um problema sério, quando ele, em uma das perdas de lutas que ele teve, que ele está com um problema familiar. Então, às vezes é difícil você saber separar, ir lá para o ringue e disputar. Não no caso, assim, por exemplo, o mestre João, aí, que é o meu mestre, a gente vai numa apresentação que a gente tem de competição, você não vai fazer o seu 100%, uma apresentação. Mas é risco menor. Agora, uma luta é diferente. A sua cabeça estando abalada, você não está 100%, tem muitos que nem competem, tem muitos que nem vão, nem sobem no ringue, porque está com um problema muito pesado. Mas às vezes é contrato em cima, é muita coisa, muita responsabilidade para o atleta estar ali, ó, e honrar o nome dele para zelar. Tem muita coisa por trás que pouca gente sabe. Então, às vezes, a pessoa culpa um atleta lá, poxa, ele luta tão bem, aquele dia lutava tão mal. Calma. Como que está lá atrás os bastidores dele? Ninguém sabe. Mas que ele não pode também, para virar essa chave, é muito difícil. Por isso que ali, para ele virar esse profissional, aqueles que estão ali no topo, o que mantém, nossa, a gente tem que literalmente tirar o chapéu. Porque essas partes atrás, os bastidores, pouca gente sabe, ou desconhece, né? De quanto que eles passam para chegar até ali, ou até mesmo manter o título. E esses que cagam, vamos dizer assim, para o cinturão ou para o título, é um risco muito grande, porque o pior é essa queda. Eles tentando manter, e quando cair, ele não vai conseguir voltar mais. É muito difícil. Você vê o próprio Aldo, quando caiu, não tentou voltar, não conseguiu. O Spider tentou voltar, não conseguiu. A queda é muito pior do que aquilo que... Por isso que eu falei, para manter é mais difícil. O recuperar mais difícil ainda. Esse é o meu ponto de vista. Beleza. Bom, nossa live ela está completando 1 hora e nós temos 1 minuto e meio para fechar. Então, antes de mais nada, preciso agradecer a nova aquisição do Espaço Sinergia, uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos, eu já conhecia o trabalho, Fernando Leon, que agora faz parte da equipe Sinergia. Então, gostaria de te agradecer, topado ter vindo aqui na live, dado seu ponto de vista, falado sobre o tema MMA, e a gente vai seguir, a gente está com essa ideia de seguir mostrando o trabalho de todos os professores do espaço, e você tem 40 segundos para agradecer e considerações finais. Um forte abraço. Valeu, Ronaldão. Primeiro, brigadaço pelo convite, isso daí é uma honra, ainda mais fazer parte dessa equipe lá na Sinergia. Lembrando, a gente está na Sinergia de terças e quinta, das 7 às 9, então das 7 às 8, né, da noite, e todos estão convidados para poder vir fazer uma aula experimental. A gente tem a Fight Mix, da qual tem todas essas modalidades, o Wushu, Muay Thai, e tem essa diferença entre o trabalho Fight Fitness e o Fight Combat, que aí dentro desse sistema
fazendo a aula, vão poder conhecer e acompanhar, saber dar essa diferença de como desenvolve cada uma delas.